de São Paulo, que é Rafael Nogueira, e como a gente tá vendo, né, até grandes compositores, como Sondheim, tem flops enormes. E hoje eu vou falar de mais um de um compositor famoso. Vamos ver, então. Né? Nem eles não escapam disso. Nem eles, jamais. Todo episódio um flop do Sondheim. Se for ver, Sondheim tem bastante flops até, né? Tipo, tem bastante sucesso, mas Mas eu tem acho que o flops. único flop real é o Marilyn. E É, todos os outros, tipo, algum sucesso de crítica, pelo menos que não tenha de sim. público, né? Mas de público. De público é difícil. Gênio É, incompreendido. sim. De Curitiba, que é a Lene Botarelli, e a culpa é de Dear Evan Hansen. Por quê? Nossa. Faz No sentido. seu caso também, né, Phil? No meu caso também. A culpa é sempre do Dear Evan Hansen. No meu caso é do Hamilton. Ah, do Hamilton. Hamilton. Sim. De Niterói, que estou em Niterói dessa vez, aqui é Felipe Toches, e eu só consigo dizer que estou vacinado. Esse flop, a vacina não aconteceu para mim, então estou aqui de Niterói vacinado. Vai ser a segunda dose ainda, vamos ver. Calma, o primeiro passo Ai, foi você fácil. vacinou! Ih, Que tá vacinado. lindo! Chegou na Ai, minha idade. Sim, sim. maravilhoso. Eu dia Tá na primeiro, eu tô casa da sua ansioso. mãe? Tô aqui com a minha mãe, vou passar uns dias aqui. Ai, Eu acho Por que isso meu som não está maravilhoso hoje, gente, é o som do Rio. Rio demora melhor, não chega tão bom o áudio aí, tá? sim. Até bom a gente fazer um update, né? Que a gente ainda tá gravando no meio da pandemia, né? Não passou a pandemia. sim, sim. Eu tava pensando isso, a gente precisa gravar mais um episódio de indicações, que acho que deu tempo de coletar mais indicações. Sim, sim. E falando nisso, Aline, eu acho que já tá na sua época de vacinar em Curitiba, não tá? Acho que não, amigo, mas eu vou dar uma pesquisada. Porque eu Segundo não meu irmão, tenho sim. comorbidade. Só Ah, se tá. eles forem muito gentis no IMC, porque eu não tenho IMC Nossa, suficiente. Então. Eu acho que tem até mais de uma comorbidade. A gente já dá duas logo aqui, ó. Também não tem tireoide, doença crônica, dá mais uma. Minha comorbidade de morar em Curitiba. Ai, que horror. Tá, vamos lá. E assim a gente perdeu todos os ouvintes de Curitiba. Mas enfim, seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil. E hoje a gente tá. Pra você que quer informação ali da superfície. E hoje a gente tá voltando com o segundo episódio dos Flops, que a gente já lançou. O último episódio, se vocês escutaram o último, foi o primeiro episódio, né? E hoje a gente tá voltando. No primeiro episódio a gente falou sobre Carrie, Merrily We Roll Along, Tarzan e Sideshow, né? Então a gente começou com 4 musicais. E hoje a gente vai falar de 3 musicais, que é o Dear World, American Psycho e o Groundhog Day, que são 3 musicais muito bons, até eu gosto dos 3. Então, não sei como que flopou isso, mas enfim. Não, o meu eu entendo. O meu era ruim, mas enfim. O meu era ruim. Mas antes da gente entrar nesses musicais, Alene, dá os recadinhos. Gente, eu não abri o negócio aqui, eu tô doida. Peraí que eu já... Um segundo. Desde as 7 da manhã Desculpa, fazendo Rafael. anotação. Eu tô desde as 7 da manhã estudando, anotando. Eu tenho folhas e folhas, olhem, pessoas. Muitas folhas de anotação, mas eu esqueci de abrir as minhas anotações sobre o Catarse. Pronto, consegui. Para quem não sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente poder comprar equipamentos melhores e produzir mais e melhores conteúdos para vocês. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá que você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal e a partir de R$ 10 por mês tem recompensa e novidades exclusivas, entre elas ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. E pelo Catarse você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação conosco ou anunciar seu produto ou serviço no nosso podcast ou no nosso Instagram. E para saber mais é só acessar catarse.me/musicalcast. A gente quer agradecer a todos os assinantes. Muito obrigado mesmo por apoiar o nosso trabalho. Vocês ajudam muito a gente, mas em especial a gente quer agradecer a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné.
Obrigado. Muito obrigada. Gente, ó, antes da gente começar a falar dos musicais, porque assim, a gente começou a falar sobre flops, porque eu mesmo gosto muito de flops, a gente sempre acaba gostando de um e outro flop, né? E é um Sim. conteúdo muito interessante da gente discutir, da gente, né, dar uma pesquisada. E também tem alguns ouvintes nossos, até a Jenny mesmo, obrigado, Jenny, que ela sempre pedia muito pra gente gravar sobre flops, ou seja, então a gente começou a fazer essa série nova. Mas também, antes da gente começar a falar sobre os musicais, eu quero indicar um livro, até mesmo assim. Não sei se é um livro que está muito fácil de achar hoje em dia, mas eu acho que ainda dá para encontrar meio que usado, ou de sebos americanos, que é o livro Not Since Scary, do Ken Mandelbaum. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui quem está vendo o vídeo. A capa Isso, dele mostra a capinha aqui. É, não dá para ver direito por causa do do fundo. fundo. Mas eu Isso, sei. agora deu. Aham. Tá. Você comentou sobre a foto, né, da capa no Ah, outro é, porque episódio. é bem bizarro, porque na capa tem uma foto da Carrie toda ensanguentada, que é de uma foto da sessão de foto que nunca foi usada, né? Tipo, porque ela tá toda sorridente na capa. Então, Nunca mais sorriu. é. Eu- é. Mas esse livro aqui é, tipo assim, ele já é meio antiguinho, ele é de 1991, então, ou seja, ele é de 40 anos, é tanto que o nome é 40 Years of Broadway Musical Flops, Not Since Scary, ou seja, ele pega desde o começo dos anos 60 até ali dos anos 90. Infelizmente, eu não sei se o autor morreu ou não, porque ele poderia muito bem fazer, né, uma atualização, né, uma segunda Ai, edição. precisa, né? É. Precisa. Porque aqui pega até 91, tipo, ok, pega assim os Old Brothers, pega assim lá do antigão, mas tá precisando de uma atualização dos anos 90, 2000 pelo menos, né? Então, Você se tem vocês. certeza que não tem? Vou até Não, jogar aqui no Google. não tem, já procurei. E até é uma pena, porque eu queria que fosse reeditado pelo menos, porque assim, esse livro aqui é até aquele papel jornal, sabe? Aquele papel fica todo amarelado. Meu livro tá, assim, totalmente amarelado. E eu não sei quanto tá custando hoje em dia, mas eu acho que ele deve achar para comprar. Eu só fiquei meio chocado que na própria capa aqui, o preço era de US$ 21,99. Tipo, US$ 21 dos anos 90, comecinho dos anos 90 era caríssimo. Uhum. Tipo, Bem que não sei se naquela época tava 1 a 1 o dólar e o real, não tava não? isso em 94, tá? Mas assim, tipo, olha a inflação aí. Até nos Estados Unidos você vê inflação, então é Mas ó, caro. quem quiser comprar, tem para Kindle, é R$ 53, se você quiser comprar assim, quem lia Sério? em Kindle, Olha. não é o Então, papel de jornal, é um papel bom, sim. não é nem Até bom papel. saber que tem no Kindle, porque daí eu prefiro até ter no Kindle, porque eu não gosto muito mais de livro de papel, mas prefiro tudo e-book hoje em dia. Ou seja, procure esse livro que tem bastante informação, tem bastante curiosidades. O cara, tipo assim, é realmente um especialista de musical, já tinha escrito outros livros de musicais. E tem muita informação gostosa, sabe? Tipo assim, ele realmente pesquisou a fundo coisas que ele assistiu, então ele sabe do que tá falando, e enfim, é muito bom. Então eu recomendo esse livro, Not Since Scary. E, obviamente, no começo do livro tem uma parte gigantesca só sobre Carrie, que é incrível. Mas, enfim. E sobre o tema dos flops, você também escreveu 2 artigos que estão no site Ah, do sim, sim, Musicalcast, sim. né? Eu acho que eu falei rapidinho, eu falei que eu ia colocar na descrição, acabei não colocando. Mas tem 2 artigos que eu acho que eu escrevi 5 musicais cada artigo, se não me engano. Tem bastante informação até desse livro que eu tirei, algumas informações, mas outras que eu pesquisei também. Então tá bem interessante, ou seja, mas a gente ainda vai falar daqueles musicais ainda aqui, seria bom Sim, sim. incluir. Tem Mas muita lembra de coisa. colocar os links, de repente, na Sim. descrição desse, né? Infelizmente tem, ou felizmente tem muitos flops da Broadway. Essa série pode ser infinita, gente. Sim, Essa que é sim. a verdade. É. E daí eu tava pensando numa coisa, né? Porque a informação do West End a gente não tem, porque o West End nunca faz esse trabalho de coletar informações, né? Tipo, são péssimos nisso, né? E quero saber que no Brasil também não tem nada, né? Tipo assim, de informações que a gente pode. Tipo, obviamente, tem muito flop aqui no Brasil que a gente não tem nem ideia, porque os produtores jamais vão falar que flopou, né? Sim. Tipo que. Mas como tem a questão de aqui geralmente ser por lei de incentivo, Sim, tem isso. não tem a questão de perder dinheiro, né? Só, por exemplo, quando o Tacla, né, que vendeu um apartamento para pagar o Ah, West Side sim. Story. Sim, aham. Gente, meu Deus, isso que é paixão pelo trabalho. Ah, Vendeu mas um o Tacla tem apartamento. dinheiro. Mas o Tacla tem É, dinheiro, no caso dele. Tipo, ok, ele perdeu um apartamento. perdeu um Mas, apartamento. Mas tinha mas outros ali, então tudo é. bem.
Mas então a gente nunca vai ter essas informações reais, saber se realmente Sim. teve público ou não, né? Eu sei de alguns que eu não vou falar nome, né? Mas eu sei de alguns aqui no Brasil que não deu público, que O os, Chiqueira lá. os produtores realmente ficaram decepcionados com, né, com a Sim. relação do público. Então, enfim. Vamos lá. Vamos começar então a falar do musical Dear World, que o Dear World, na verdade, é um musical de 1969. Ele começou as previews dia 18 de dezembro, então no finalzinho de 68. A abertura oficial foi dia 6 de fevereiro de 69 e fechou dia 31 de maio, ou seja, um pouquinho depois, né? Uns meses depois, com um total de 45 previews, que é muito interessante lembrar de 45 previews, que é bastante para um musical, né? 45. Quanto mais previews, eu acho que mais problemático é o musical, né? Porque sempre a gente, É, tipo, se tem muita preview é porque alguma coisa tá acontecendo. Uhum. um dia a gente vai chegar no Spider-Man, né? Porque eu acho que o Spider-Man teve mais previews do que muitos flops teve de performance oficial, né? Eu Sim, acho. com certeza. Passou de um ano de preview, nossa, aí já sabe que tem alguma coisa errada. Mas no caso do Dear World, ele teve 182 apresentações, ou seja, também não teve muito não, ou seja, dava assim, só pelos números a gente sabe que é um flop aí. Ainda mais que esse é um musical de Jerry Herman, que não lembra, de repente não escutou ainda os desafios, né? A gente falou bastante de Jerry Herman. Eu falei desse musical até rapidinho, porque eu me apaixonei por esse musical, pelas músicas, pelo menos. Jerry Herman é o mesmo compositor do Hello Dolly, do Mame, né? Depois ele fez o La Cage aux Folles, mas, ou seja, ele veio de dois sucessos estrondosos da Broadway, que foi Hello Dolly, logo na sequência Mame, e depois veio o Dear World. Ou seja, a expectativa era a coisa mais enorme do mundo, né, ali, porque imagina, o cara que fez Hello Dolly, depois Mame, então as pessoas estavam querendo muito assistir o próximo musical dele. E as vendas, né, de ingressos antecipados foi realmente muito grande, tinha filas quilométricas para comprar ingresso antecipado. Mas enfim, o Dear World, então ele tem letra e música do Jerry Herman e o book, né, do Jerome Lawrence e Robert E. Lee. E também, assim, é uma curiosidade que, assim, esse aqui foi o primeiro musical de 3 flops consecutivos do Jerry Herman. Ou seja, isso aqui, tipo, Meu começou uma Deus. leva de fracassos dele, que é o dava dó, porque o Jerry Herman é incrível. Né? Por isso que eu até falei na minha abertura ali, porque mesmo compositores incríveis, maravilhosos, sempre vão ter flop, não adianta, eles não tem como escapar disso. Então, e o Dear World, ele fechou com prejuízo de US$ 750 mil, que na época, né, Ah, anos 60, são milhões hoje em dia, né? Mas enfim, pra quem já tinha um sucesso como Hello Dolly meio, eu acho que nem doeu no bolso ali, né? Mas enfim. O musical é baseado numa peça francesa chamada The Mad Woman of, eu acho que é Chaillot, uma coisa assim, francês, não sei, me corrijam, que é do Jean Giraudoux, e era uma peça assim meio famosa. Ele já teve até uma montagem na Broadway da peça em 1945. Então, assim, eles ficaram muito tempo querendo fazer essa montagem de um musical baseado nessa peça, mas eles nunca conseguiram os direitos, então foi meio que uma briga, até que no final das contas eles conseguiram montar o musical. O musical conta a história da Condessa Aurélia, que mora num porão, num bistrô de Paris. E assim, só que ela não é uma pessoa assim tão normal, tanto que é chamado de Mad Woman, né? Que seria tipo assim, uma pessoa louca, né? Uma mulher louca, né? Que não bate bem. E ela, assim, num dia, ela. Ah, não, e lembrando assim, que ela é meio louca também, porque assim, ela teve vários problemas, né, amorosos no passado, e ela sofre ainda por um grande amor, ou seja, então ela usa meio que o lado é, de relações afetivas, né, pra jogar culpa, né, que ela é louca. Mas enfim. É, ela num dia escuta assim alguns empresários de uma empresa chamada Establishment, que eles vão demolir aquele bistrô onde que ela mora ali embaixo, que ela ama tanto aquele bistrô, porque eles descobriram o petróleo ali embaixo. Então eles vão, né, querer tirar o petróleo que tem ali, porque tem muito petróleo ali embaixo de Paris.
E ela começa a querer fazer algo para isso não acontecer, porque ela ama aquele local e ela ama o mundo. Por isso que, tipo assim, o nome do título do musical é Dear World, né? Porque assim, ela ama demais o planeta e ela acha que é um lugar maravilhoso para se viver, então ela não quer ver ninguém explorando, né, do planeta. Ah, e daí o que acontece? Ela resolve que ela tem que fazer alguma coisa para não deixar esses empresários, essas pessoas, né, pegar o petróleo que tá ali. Então ela se junta com a Nina, que é a garçonete desse bistrô, junto com o namoradinho dela, o Julien, e eles começam a tentar fazer alguma coisa para impedir que eles não tirem esse petróleo. Aí, tipo assim, na verdade, nada acontece real. E fica sempre nessa discussão, né, de não deixar isso acontecer. E só que aí tem um detalhe muito importante que é muito bizarro, que daí no final até tem um motivo, que dentro desse lugar onde que ela mora ali, tem tipo um quarto meio que secreto, que tem tipo uma estátua de um gárgula, que é assim, se você girar aquela estátua, tipo, abre um buraco e dá direto no esgoto de Paris. E esse detalhe é importante depois. É. Pra Por ver- que isso acontece, né? é, Você morar em Paris e ter petróleo debaixo do bistrô que você mora, sim, você ter uma entrada Passagem secreta secreta. no esgoto, sim. realmente. É, tipo, imagina isso no musical dos anos 60, né? Muito bom. Mas aí também o que acontece? Daí um dia a Condessa Aurélia se encontra com mais duas Women, né? Tipo, mais duas loucas lá. Que é a louca de Montmartre e a louca do Mercado de Pulgas. Que elas três têm uma cena muito incrível, que é a do Chá da Tarde, que é muito boa, realmente, a cena. E elas decidem que elas precisam fazer alguma coisa também, as três, para ajudar ali, para isso não acontecer. E elas resolvem que esses empresários têm que ser julgados e têm que ser julgados por elas, né? Ou seja, eles conseguem levar todos esses empresários para aquele lugar secreto onde tem aquele buraco e daí, no final das contas ela gira ali a estátua do Gárgula e eles caem no esgoto de Paris e tudo se resolve. No dia seguinte tá todo mundo feliz, cantando que tipo eles salvaram o mundo, salvaram Muito bom. Paris desses capitalistas. Comunista ainda, gostei. Então. É basicamente essa história do Dear World, que assim, tem músicas lindas, realmente assim, são músicas lindas. E lembrando que quem fazia a Condessa Aurélia a principal é Angela Lansbury, que antes já tinha Olha. feito Mame, ou seja, ela é incrível, ela é incrível, ela é incrível, tipo, não tenho nem o que falar. As músicas, os solos dela são incríveis também. E assim, essa história, ela não era para ser de um musical overproduced, né? Tipo assim, muito produzido, com muita coisa, com aquela coisa gigante que a Broadway tinha. Imagina, tipo, vem de uma safra que era de Hello Dolly, Mame, né? E daí, obviamente, eles vão querer fazer algo muito grandioso, como era Hello Dolly e Mame, né? Só que sempre foi um musical que era para ser intimista, pequeno, não, porque a história, por mais louca que fosse, as críticas falaram que assim, tinha um pano para manga para fazer um musical pequeno, assim, alguma coisa melhor, porque assim, o texto era muito interessante. Só que tipo, eles quiseram produzir tanto e fazer com tanta coisa tão grandiosa que no final das contas não funcionou. Tipo, o público não realmente não curtiu. E tem vários detalhes. O porquê que esse musical foi fracassado apesar dessa história toda. Bem, teve assim, os tryouts que aconteceram em Boston foi bem conturbados, porque a própria Angela Lansbury e outros atores não se davam bem com os diretores. Até a estreia da Broadway, teve três diretores diferentes, ou seja, isso já é bem problemático. O segundo diretor apareceu uma semana antes da estreia da Broadway. Então, e quando estreou na Broadway, já estava com o terceiro diretor, que não só substituiu o diretor, mas substituiu o coreógrafo também. Então, imagina a bagunça que não tava nesse processo criativo, né? Quando tava prestes a estrear na Broadway. Por isso que teve os previews longos que eu falei, né? 45 previews, porque ficaram adiando e adiando a estreia. Então, tipo,
Isso geralmente, quando a gente vê isso acontecendo, é que muda muito o diretor, muda a equipe criativa, então a gente sabe que tá problemático o negócio e alguma coisa, né, pode acontecer. Porque geralmente o flop tá vindo quando isso acontece, né? É... que mais? Deixa eu ver Mas eu aqui. acho legal quando eles mudam, que pelo menos assim, tem uma intenção de melhorar. Eles têm uma inteligência, uma visão de tipo assim, Sim, tem algo errado, a gente precisa consertar. Eu acho pior quando, tipo assim, mesma equipe, desde o do laboratório, desde 1902, estão lá evoluindo, chega na Broadway e duas performances fechou. Aí, eu assim, gente, não é possível. Você ficou tanto tempo fazendo e ninguém te disse que estava errado. Eu sim, prefiro sim. quando é assim, tipo assim, tava mudando, mudou e não deu certo, mas pelo menos teve uma tentativa. É, na época, a Angela Lansbury, ela falou que, assim, o problema era ela, que Ah, ela admitiu que ah, o problema era ela, tipo, que, enfim. Mas depois, todo mundo falava que não, porque tanto assim, que o espetáculo era só bom porque ela estava, porque ela carregava nas costas tudo. Tanto que ela ganhou o Tony Awards de melhor atriz pelo Dear World, então foi o segundo que ela tinha ganhado, porque ela ganhou em Mamie também. Então, ela meio que se culpava também pelo fracasso todo, enfim, né? Mas assim, ela nunca esteve feliz fazendo esse musical. Ela achava que hum. realmente é, o texto era, tipo, tava ruim, não combinava com a proposta. É Ou isso que seja, eu vi também, que ela foi fazendo várias exigências, né, sim. de tanto de aumentando o espetáculo quanto de trocando equipe, etc, etc. Talvez por isso que ela tenha falado É, isso, né? eu acho que ela se culpa muito porque, Tipo, de ela repente, né, ela foi meio percebeu. estrelinha. Sim. É, porque imagina, né, o sucesso que foi Name, né? Então, de repente, subiu um pouco na cabeça dela, Sim, pode ser. né? Mas, enfim, eu amo ela. Hum. Pode exigir o que você quiser. Uma coisa muito, quer dizer, legal não, porque foi triste, né? Porque assim, foi passando as semanas e o teatro foi esvaziando, 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 e as únicas pessoas que estavam indo assistir foram quem comprou os ingressos antecipados na pré-venda. Eita. Então, tipo assim, por isso que não tava entrando mais dinheiro. Tipo assim, o dinheiro que eles tinham era o dinheiro do Advanced Tickets, né? Da pré-venda. Ou seja, daquelas pessoas que estavam enchendo ali o teatro só, era só desses ingressos. Ou seja, eles não estavam mais vendendo um ingresso quase, porque as críticas bombaram. As críticas queriam já, tipo, fazer review, né? Fazer a crítica do musical antes da estreia oficial, porque meio que eles têm não é uma regra, mas é uma coisa meio de ética, né, lá na Broadway, que você só faz uma crítica, né, esses grandes críticos de jornais só faz a crítica depois da estreia, né, na noite de estreia. Então, assim, eles estavam falando que eles iam fazer críticas antes de abrir, porque eles estavam enrolando demais. Ou seja, foi uma pressão ali também dos próprios críticos também, que a gente sabe que crítico consegue também destruir um espetáculo, infelizmente, né, que eles têm uma força muito grande lá fora. E também é uma coisa importante falar que esse musical só foi estrear em Londres, tipo agora em 2013, depois de muito, muito, muito tempo depois, e com a Betty Buckley, que eu até falei bastante dela, que ela fez a mãe da Carrie, que é maravilhosa, e aí eles fizeram como era um musical deveria ter sido lá nos anos 60, que foi num teatro pequeno de 230 lugares, e aí, tipo, eu já escutei essa gravação, porque não tem uma trilha oficial, mas tem, tipo, gravação no bootleg, e você vê que funciona quando é pequeno. E daí você, tipo, fica até com dó, né, do que eles fizeram lá no passado, porque você vê que funciona muito. Você sente que é uma coisa mais intimista, você sente que a história tem alguma coisa para render ali, as músicas funcionam numa coisa menor, de menor escala. Então, infelizmente, flopou por todos né, esses fatos que a gente tá falando aqui. É, enfim, tem assim, duas músicas que eu vou querer tocar. Lembrando assim, quem não escutou de repente o primeiro episódio sobre flops, a gente sempre vai tocar trechinhos de músicas aqui, até para vocês sentirem como que era o musical, para vocês, né, se interessarem de ir atrás. Eu quero tocar duas músicas que é I Don't Want to Know, que é que é um dos solos da Angela Lansbury, que é lindíssimo, lindíssimo. Gosto muito dessa música. E também a própria música tema, que é a música Dear World, que, assim, apesar da música ser uma música bela, gostosa de escutar, porque você vê que, assim,
é do Jerry Herman, tipo assim, lembra muito da sonoridade de Hello Dolly, lembra da sonoridade de Mame, mas a letra da música é tão ruim, mas é tão ruim, tipo assim, chega a ser bizarro de ruim, sabe? Porque ela falando assim, ai, meu caro mundo, tipo, que você amanhã melhore, que amanhã você não fique mais doente, que amanhã tudo seja lindo e feliz. Tipo, a letra é muito ruim. Ai. Então, tipo assim, pra quem entende o mínimo já de inglês, você consegue entender que a letra é ruim, né? Enfim, tem essas duas músicas que eu acho que vale a pena conhecer, porque você consegue ver que são até músicas boas do Jerry Herman, que infelizmente, né, pegou essa história ruim para trabalhar, porque de repente poderia ser realmente um bom musical. E uma curiosidade muito legal sobre esse musical, que assim, mesmo com 132 apresentações, ele teve 4 capas diferentes do Playbill. Ou seja, em pouquíssimo tempo, até isso eles não se decidiam qual capa que eles queriam para o Playbill. Então, é assim, quem eu acho que tem esses 4, né, hoje em dia, deve ser raridade, né? Ter esses 4 Playbills hoje em dia. Sim. Então, é curiosidades. Então, isso Uma, aí basicamente. uma pergunta. Essa versão que estreou em Londres recentemente, né? Teve críticas mais positivas? A galera que Sim, foi assistir gostou também? sim, tanto que ficou quase. Acho que ficou mais. Eu acho que ficou um ano e pouquinho em cartaz, se não me engano. Ah, legal. Então já fez um pouco mais sucesso. Uhum. Então, porque assim, as críticas que saíram falaram que eles resolveram o problema que tinha no passado, né? Que tinha dessa Uhum. coisa de superproduzir o espetáculo, que era aquilo ali. E eu acho que hoje em dia até deve ser meio que a versão, né, oficial agora para remontagem, né? Se alguém quiser remontar em algum lugar, Sim. provavelmente deve ser essa. Não... Tanto que assim, até quem entrar no Wikipedia e ver lá a lista de músicas, vê que até estrear na Broadway, tipo assim, tinha trocentas músicas, era muita música, mas tudo bem que tá listado até os score, né, que são as trilhas de fundo, mas dá pra ver, assim, que tinha muita coisa, era muita coisa. E daí, na Broadway, enxugaram bastante, né, então já deu uma boa diminuída. E hoje em dia, eu acho que, então, esse que estreou em Londres, né, no West End, eu acho que é, de repente, a definitiva, se alguém quiser remontar, né. Enfim. Massa. Essa é a história, né, triste do primeiro flop de Jerry Herman, que depois veio mais. Mas escuta a trilha, não sei se o... É porque o Fio acho que não escutou no desafio, né, porque não era pra Não, ele é. escutar. Mas não sei se a Lene chegou a escutar alguma coisa do... Escutei algumas músicas. Ah, tá. É Uhum. porque assim, é bem cara assim, se vocês gostam de Hello Dolly Mame, provavelmente vocês vão gostar Uhum. da música, assim, se vocês desligarem da história, se vocês não ligarem muito pra letra, você consegue ver que realmente as músicas eram do Jerry Herman, a estrutura do musical era dele, daquela coisa de ter um grande momento para a mulher, né, se exaltar ali, né, como protagonista, o finalzinho ter tipo um medley, né, como tinha no Mame, como tinha no Hello Dolly, então assim, é a Uhum. estrutura de Jerry Herman, que é incrível, é lindo. Ou seja, por isso que eu quis trazer esse musical aqui para vocês conhecerem, porque precisa pelo menos ser escutado, esse musical. E é Massa. isso. Bora para o próximo? Bora. É o meu ou o seu, Lene? É Fio, você? Ah. Ai, meu Deus, desculpa. Ai. Quer que eu fale primeiro? Não, tudo bem, tá tudo aberto aqui. É que eu tô trabalhando enquanto eu gravo, gente, desculpa. Olha. Meu Deus. Deu uma merda no trabalho aqui nesse momento, entrou um post que não devia, mas tudo bem. Eita. Então, eu vou falar sobre American Psycho. Muita gente no Brasil pode conhecer como o filme Psicopata Americano, que não é um musical, mas é um filme com Christian Bale, de 2000, se não me engano. É baseado num livro que também é relativamente conhecido, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil chegou a ficar popular, mas lá muita gente conhece. Um livro do Bret Easton Ellis. É o livro de 1991. E o musical ele estreou na Broadway em março de 2016. Ele teve 27 previews e 54 performances regulares, né? E ele fechou no dia 5 de junho de 2016. 2016, para quem não lembra, é o ano de Hamilton. Então, assim, ninguém lembra de mais nada de 2016, além de Hamilton, basicamente um grande blur entre os fãs da Broadway. Porque, na verdade, assim, o primeiro grande motivo para ele flopar é que ele não é Hamilton, né? Você imagina, na Broadway nesse ano, se você não é Hamilton, você é ninguém tá falando sobre você. Uhum. Então, já fica esse dado aí. Acho que só o Waitress sobreviveu, né, naquele ano. Nossa, O Waitress já tá aí verdade. com Revival, e a gente falando do flop do American Psycho, né? Uhum.
Mas então, ele é baseado então, nesse livro. Ele tem músicas do Duncan Sheik, não sei falar direito. Sheik, talvez. Ele, para quem não lembra, ele fez as músicas do Spring Awakening, e ele tem uma carreira como compositor, como cantor pop lá nos Estados Unidos. E acho que o crédito musical que eu lembro só tem esse. E o book o libreto, né? É do Roberto Aguirre Sacasa, que, para quem não lembra, ele é o criador de Sabrina, de Riverdale, ele foi roteirista de Glee, de Supergirl. Ele fez o remake de Carrie, a estranha, de 2013. Ó, Carrie voltando aí. Carrie sempre citada nos flops, ó. Inclusive, o Riverdale tem um episódio musical de Carrie, musical. Você vê que esse cara, ele gosta de um flop mesmo, até ele foi fazer o próprio dele. Né? Então, assim, ele tem um talento aí. Acho que a gente vai falar mais dele ainda nos próximos episódios. Né? Então, qual foi a história desse musical? Primeiro ele teve um workshop, foi super bem, gostaram, tudo mais. Quando eles foram montar primeiro em Londres, foi um sucesso. Lá era com Matt Smith, para quem lembra, ele é o príncipe das primeiras temporadas de The Crown, que casa com a Rainha Elizabeth. E também ele fez Doctor Who, ele é muito conhecido, ele é muito popular lá na Inglaterra, porque ele, se não me engano, ele tinha acabado de sair do Doctor Who, quando ele foi fazer esse musical em 2013, em Londres. E lá foi sucesso, assim, lá eles prorrogaram até, você vê que não foi flop, assim, prorrogaram, foi sucesso. Mas também não ficou tanto tempo em cartaz lá. Aí eles fizeram um novo lab em Nova York, quando eles estavam querendo transferir. Dizem que nesse lab, nesse workshop, eles mudaram tudo, tipo, tiraram músicas, colocaram músicas, mudaram o som, mudaram o tom, foram mudando o musical inteiro que tinha dado certo em Londres para estrear em Nova York. Ou seja, esse aí já foi mais um erro. Além de ter estreado no ano de Hamilton, esse já foi o segundo erro. Eles decidiram mudar tudo de um musical que tinha dado certo. Aí, quando eles foram estrear, eles cometeram o terceiro e crucial erro dessa montagem. Eles iam fazer um tryout, não é nem um tryout, né? Eles iam começar no Off-Broadway, no Second Stage Theater, e iam testar lá e depois iam transferir para Broadway se desse certo. E aí, faltando assim, pouco tempo para estrear, eles falaram, né, não quero fazer Off-Broadway, vou direto para Broadway. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais, não vou nem testar. A gente se garante. Sim. E aí foi esse principal erro que eu acho que não me permitiu consertar. Primeiro que se eles fizessem isso, talvez eles saíssem do ano de Hamilton, que já teria sido meio caminho andado. Né? Se passassem uns mesezinhos lá, não ia chegar no auge do Hamilton. E também, aí, eles não conseguiram corrigir. Na verdade, talvez eles nem devessem ter corrigido. Né? Eles tentaram corrigir alguma coisa de Londres, e pelo que eu li a respeito, ele só piorou. Eu vi... Não existe trilha da versão americana, não deu tempo de fazer. Sim. Mas existe a trilha com Matt Smith lá de Londres, e eu percebi, assim, eu assisti o musical americano, é um bootlegzinho, né? Existem bootlegs, então dá para ver com qualidade boa, e você percebe que realmente a sonoridade do musical mudou muito, assim, ele era muito mais pop e muito mais easy listening, era muito mais agradável de ouvir a versão inglesa do que a versão americana. O que pode estar correto, foi uma decisão, assim, não vou dizer que foi totalmente errada, porque é um musical. Agora vamos falar sobre o que é esse musical, né? E aí tem um outro grande porquê que isso deu errado. Sim. Esse é um musical que se passa nos anos 80, é a história de um cara que ele é muito bem sucedido, ele é um cara que vive de aparência, ele vive num apartamento com quadros caríssimos, com cartão caríssimo, com tudo dele é uma vida muito fútil e muito de aparência. Ele trabalha com coisas bancárias, a gente nunca sabe direito o que ele faz, a gente só sabe que ele ganha muito dinheiro e não sabe exatamente com o que, transações bancárias, coisas assim. E ele vive nessa vida fútil, e você descobre que ele é meio psicopata. Desde o começo você tem alguns sinais de que ele é meio psicopata, uma blusa suja de sangue, um comentário que ele parece um pouco mais irritado do que o normal, muitas drogas, muito tudo mais, até que realmente ele começa a matar, você começa a ver ele matar pessoas, e é um nível de matar que, assim, dizem que quem ficava nas primeiras fileiras saía sujo de sangue do teatro. Era um nível de matar que é mais do que Sweeney Todd, assim. Se não me engano, eles tiveram que realmente pagar roupas e coisas das pessoas da primeira fileira, porque sujou num nível... tem entrevistas dos atores falando, não, realmente a gente acabou com a bolsa da Louis Vuitton da mulher da primeira fileira suja de sangue. Assim, era nesse nível
E realmente é muito gráfico, assim, algumas das cenas. Quem viu o filme sabe que ele é muito gráfico. Ele não é só um serial killer, ele é o tipo de pessoa que leva prostitutas na casa dele, pega uma serra elétrica e mata com a serra elétrica. Então, um nível de morte de serial killer que vai ficando bizarro. Tem uma música chamada Killing Spree, que é basicamente ele matando milhares de pessoas e sangue rodando. É uma coisa que... E você pensa assim, esse musical ele não é para família, né? Sim. Você não vai levar uma criança, você nunca vai... Não, acho que nem pode levar criança nesse caso. Você dificilmente vai levar um date. Não Fica é meio uma estranho noite até levar no date. agradável, né? E eu fico pensando, quem exatamente é o público que vai assistir esse musical? São os gays. Por quê? O protagonista, e aí nem tinha falado dele, mas o Benjamin Walker, que é o protagonista na Broadway, basicamente ele fica de cueca uns 70% da peça. O Sim. segundo ato, se não me engano, ele nem usa roupa. Ele tá só ali de cueca e sangue. Muito sangue. Ele tá... E eu consigo ver os gays tipo, tendo algum tipo de fetichização ali, tem alguma coisa ali. E realmente, assim, ele é um cara totalmente saurado. O Benjamin Walker, ele tá, assim, saradíssimo. Eu fiquei achando assim, gente, esse menino vai pegar uma gripe. Porque ele realmente não coloca uma blusinha quase. Devia o ar-condicionado desse musical devia estar alto. E, assim, não acho agradável. E não só ele, boa parte do elenco também tira a roupa bastante. É um musical com... É bastante sobre corpos e sobre idealização do corpo perfeito, da vida perfeita, mas extremamente vazia. E aí tem esse problema, assim, acho que um dos grandes motivos pelo qual esse musical flopou é porque é um tema muito difícil. É difícil, eu não sei dizer quem vai no teatro ver esse tipo de musical. É um musical, assim, interessantíssimo. É uma história que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles conhecem mais até do que no Brasil. Então, assim, acho que tem muito fã do livro que vai assistir. Eu, particularmente, eu gostei, mas, assim, quem ouvir a trilha, se bem que a trilha britânica eu ainda acho melhor, mais agradável. Sim. Mas a americana não é uma música... Você não vai sair cantando, dificilmente você vai. Não são só músicas originais, também tem músicas dos anos 80 mescladas ali. Mas eu acho que dificilmente alguém vai sair cantando, não tem nenhuma música que você vai sair chiclete, nenhuma música vai ser um single, nada, não tem nada nesse As nível. músicas causam bastante estranheza, né? Não é uma coisa assim que entra fácil, né? Tem muita coisa de eletrônica também, né? Sim. causa Uma loucura. estranhamento, assim. É bem Ah, aquele louco. tum. É por 2 horas e meia isso, gente. Isso aí Sim. fica... É. A gente vai ser frequentemente, o tempo todo uma balada, a cabeça do psicopata é uma balada. E fora isso, o protagonista, ele é um psicopata, um serial killer, e o musical tenta te dar algum tipo de empatia com ele, o que é mais bizarro ainda. É, E o momento que você tá torcendo para ele se redimir, ficar com a secretária, com a Jean, que é feita pela Jennifer Damiano, mas ao mesmo tempo você fala, não, para, você não pode torcer por ele, sabe? Você para isso aí, você torce para ele ser preso, você torce para ele morrer, você torce para qualquer coisa. Sim. Então tem isso no protagonista que é difícil de você torcer por ele, é difícil de você gostar dele. Por mais que o musical ainda tente um pouco, ele tenta humanizar um pouco ele. Tem uma música que até você tá depois da Jean, que é a secretária, que é apaixonada por ele, e é a única pessoa não afetada, digamos assim, nesse musical. E da mãe, que é Alice Ripley, que elas cantam sobre ele, que é basicamente assim, ó, aqui vamos tentar fazer as pessoas olharem ele como um ser humano, e não como esse manequim de plástico sanguinário, sabe? Uhum. Então, esse musical, e eu acho que um também dos grandes problemas é o tom do musical. Porque ele é uma grande comédia. Tá todo mundo rindo, ninguém morreu ainda, né? Então começa assim, piada com os anos 80, vamos citar Toshiba, vamos citar Walkman, e tá todo mundo, você percebe, como viu o bootleg, né? Tá todo mundo rindo pelo reconhecimento do tipo, sim, eu vivi nos anos 80, eu sei o que é um Walkman, eu sei o que é uma televisão Toshiba, sabe? E tá todo mundo meio que rindo disso. E é uma grande piada, os anos 80 em si viram uma grande piada que fica até o final. Depois você para de rir porque começa a pingar sangue na sua roupa, aí você fala, opa, não vou mais rir. Mas começa todo mundo meio engraçado. E aí, do nada, vira uma história sobre um serial killer. Mas do nada, vai ver, ele tenta ser um estudo de personagem onde você vai tentar entender a mente do serial killer. E, ao mesmo tempo, é uma crítica à sociedade da época, que também reverbera muito com a nossa crítica da sociedade. Tipo, tem uma entrevista com o Ben, que é o protagonista, que ele fala assim, a gente ri muito do cara que pagava não sei quanto e para ter uma televisão, um Walkman, blá blá, mas hoje em dia tem pessoa acordando 5 horas da manhã para comprar o novo iPhone, sabe? A gente não tá Sim. rindo dessa pessoa, mas a gente ri dos anos 80. Será que daqui a 20 anos o absurdo não vai ser a nossa realidade? Então, assim, você tem uma crítica à sociedade da época que reverbera na nossa sociedade. Eu acho que ele tenta fazer muita coisa e o tom você meio que nunca se ajeita em um tom só. Você não tá
confortavelmente vendo um musical de... Você tem que, ao mesmo... Eu realmente, assim, quem tava rindo no começo deve ter ficado desconfortável quase de rir, porque do nada começa a cair sangue em você, sabe? Vira uma coisa muito agressiva. Então, assim, eu acho que essas mudanças de tom o tempo todo, eu acho que não funcionou 100%. Eu acho que faz as pessoas se desligarem muitas vezes do musical. Sim, sim. Só um pouquinho, Fio. Você chegou a falar o número de apresentações e previews? Porque eu tenho aqui os números. Falou. Ah, falou? Tá, desculpa, tá. 54 apresentações. 54, é pouquíssimo. Ele fechou uma semana antes do Tony. Ele foi indicado a 2 Tonys técnicos, tipo luz e cenário, se não me engano, e não ganhou nenhum deles. Ele fechou antes do Tony. Eu acho que o Benjamin Walker não ter sido indicado, eu acho assim, um absurdo, principalmente porque quem foi indicado foi... Eu sei que vocês gostam, mas eu não gosto de School of Rock, o ator de School of Rock, se não dele, então, assim, eu acho que eles, no mínimo, deviam estar achando assim, tá, a gente pode não ganhar o Tony, mas pelo menos o ator vai estar. O musical talvez esteja, porque foram indicadas coisas menos ambiciosas foram indicadas, digamos assim, né? Ele tinha uma ambição, pelo menos. Acontece que ele não conseguiu agradar ninguém, ele não conseguiu fazer crítica, ele não conseguiu ganhar prêmio, ele não conseguiu público, então ele foi assim, um flop. Eu acho que também, além das músicas, o que causava estranheza também é a estética, né, do próprio musical, que era bem diferente, né, não é nada que a gente tá acostumado a ver também, né, era sempre uma coisa muito fria, muito estranha mesmo, tipo, você vendo bootleg, você já sente isso, né, que... E a coisa do eletrônico, do quadrado, né, é um negócio que incomoda demais, tipo, o que tá acontecendo? Mas eu acho que isso e também o negócio... pra causar isso mesmo, eu acho, sim, né? Sim. O cenário todo branco, meio insípido, como deve ser um pouco a vida de um psicopata, acho que eles tentam fazer um pouco isso. E eles vão fazendo várias projeções e sujando de sangue, muito sangue naquele cenário perfeitamente branco, vai ficando vermelho de sangue, com muitas projeções e uma vibe meio anos 80 e meio... E é bem desconfortável, assim, acho que é um pouco o que eles queriam. E no final, o público sempre quer... Eu não assisti inteiro, então se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me avisam. Mas tem muita coisa da pessoa querer ter empatia por alguma coisa que está acontecendo no palco, né? E quando seu protagonista é um psicopata, tipo, a definição de um psicopata é a pessoa que não sente empatia. Então, como que você vai humanizar ele para você sentir empatia por ele, né? Não é um assassino que nem, sei lá, o Sweeney Todd, que é um assassino do caralho, mas ele, pelo menos, você entende as motivações dele, né? E eu senti, assim, uma das mudanças principais, assim, eu sinto que o Matt Smith, você muito de cara, você sente ele um psicopata frio, a voz dele é meio fria, é mais fácil você não sentir empatia, digamos assim. Ele é o cara que você vê numa série e você fala, mal, né? Ele tem uma cara de mal, ele tem um jeito de mal, não sei. Pelo menos ele passa mais facilmente isso. O Benjamin Walker, eu achei ele muito carismático. É muito mais fácil você, de cara, já ter uma empatia por ele, pelo jeito dele. Por mais que ele seja ótimo ator, ele tá muito bem, ele tá meio... Ele parece quebrado. O corpo dele é perfeito, mas a forma dele dançar é uma coisa tão... Não sei, tudo causa desconforto, até da forma que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um carisma próprio, que acho que emana um pouco, que eu acho que ajuda você a ter um pouco mais de empatia. E por isso que, às vezes, em algum momento você tá... Ai, tomara que ele não mate mais ninguém e fique com a Jean. Não, para. Coitado de Jean, sabe? Ele é uma pessoa boa no fundo, né? Alice Ripley, ela tem, tipo, uma música. Assim, gente, que ela queria o quê? Ela queria um boleto, ela... Não sei se apaixonou pelo projeto, não sei o que ela foi. Ela saiu do Tony e foi fazer isso, praticamente. Meio tenso. Ela parece muito, muito pouco a Alice Ripley. Sim, sim. Mas eu, no geral, eu acho incrível American Psycho. Eu gosto muito. Eu achei interessantíssimo. Eu gostaria muito de ver isso no palco, mas não é uma trilha que eu vou ficar ouvindo, não tem essa... Eu gosto da trilha, bastante. Eu acho difícil de ouvir a trilha, eu acho ela incômoda, embora realmente a britânica seja melhor. E também vale dizer que ele perdeu todo o investimento dele de 8,8 milhões. Chupa The World. Chupa Carrie, que foi só 8 milhões. 8,8 milhões. Perdeu tudo, basicamente. Mas eu peninha, assim, porque eu acho que eles tinham uma boa intenção, acho que eles tinham um projeto que eles eram apaixonados, mas não conseguiram, né?
Mas a questão, eu acho, não sei se você leu isso, eu também não lembro agora, que essas mudanças que eles tiveram, né, de West End para Broadway, se foi para agradar o público americano, se eles acharam que o material não era bom o suficiente. Porque tem muito isso de flops que de repente a gente vai falar mais pra frente, que quando chegou na Broadway eles mudaram totalmente porque eles quiseram agradar o público americano. Eu acho que aí tá um grande erro, sabe? Tipo, não, deixa do jeito que era. Tipo, porque se agradou aquele público ali, ok, pode ser até difícil agradar o público, né, de outro país, mas não muda o que já estava bom, sabe? Tipo, não mexa, E deixa o né? público decidir, né? Estreasse Sim, no off, visse exato. Isso teria as sido tão mais análises das inteligente. pessoas, as críticas e tal, e falasse, ah, não, realmente não agradou o público americano, vamos fazer a adaptação. Né? Porque a pessoa se adianta e acaba metendo os pés pelas mãos, né? É isso, aconteceu até com o musical Dance of the Vampires, que eles mudaram totalmente do original, que era do alemão, fizeram isso Aconteceu, com aconteceu com o Chess Tabu também, também, não o foi? Tabu também, o Chess, e tudo assim, que era um grande sucesso no West End ou em outro país, e quando chega na Broadway mudaram tanto pro público americano que foi uma bomba, né? E, Uhum. tipo, eu acho assim, e também como assim, falando daí dos fãs de musicais, porque os fãs de musicais têm acesso a esse material dos outros países, né, do West End, então eles sabem como é o trabalho lá, então eles querem ver aquilo ali, eles não querem ver mudança nenhuma, né? Imagina assim, você é apaixonado pelo musical, pelo espetáculo do jeito que é no West End. Daí quando você sabe que vai vir pra Broadway, vai vir uma coisa totalmente diferente, eu acho que é bem desanimador, né? Então, É. saber dessas diferenças. É isso Eu acho que esse como. Ah, tipo de experimentação, de tudo, porque é uma experimentação narrativa, né? É diferente do que a gente está acostumado a ver, tipo, a história de um serial killer e tudo mais. Estilisticamente é diferente do que está acostumado a ver na Broadway. Tudo ali era muito diferente do que estava rolando na Broadway. Então valia muito você ter testado um off-Broadway. E às vezes você faria um mega sucesso e ficaria anos no off-Broadway, que é do lado. Gente, eu ia muito no Sim. Sex and the City, é tipo 2 quarteirões da Broadway oficial, às vezes 1 quarteirão. É muito perto, você estava praticamente na Broadway, o público todo vai, eu vi Rent lá, vi várias coisas maravilhosas. Fica um tempo ali, testa. E às vezes, tipo assim, eu até acho que a casa oficial deveria ser off-Broadway. Eu acho que off-Broadway funcionaria melhor. uhum, Sabe, Faz o público sentido. off-Broadway até consumiria melhor isso. sim. O público off-Broadway não se importa de sujar roupa de sangue. Tá todo mundo, tá todo mundo ali de É, boa. exato. Agora, na Broadway, não tem uma Louis Vuitton na primeira fileira. Aí a pessoa não quer um sangue, entendeu? Você tá praticamente fazendo o que tá querendo. Porque tem uma música que é basicamente duas mulheres citando 572 marcas, Dior, blá blá blá. Fica assim, só citando marcas. Aí você suja a Louis Vuitton da primeira fileira, você praticamente entrou. Ficou tipo uma Ah, metalinguagem ali. sim. Fio, e quais são duas músicas que você gostaria que nossos ouvintes escutassem um pedacinho? Então, eu imagino que você vai tocar do West End, né? Sim, é o que tem. Então, porque eu gostava muito da abertura da Broadway, mas eu ouvindo no West End, eu não achei que ficou tanto. Então, eu vou citar duas músicas que são uma depois da outra. Eu vou fazer o Glauber. São duas músicas seguidinhas, que é Killing Spree, que é a música que ele basicamente vai matando 1 milhão de pessoas no palco, uma coisa gostosa, um momento feliz ali. E a outra música é Nice Thoughts, que é a música que a mãe do Bateman e a secretária tentam humanizar ele, falam da infância dele, como ele era uma criança boa, como ele teve uma infância feliz, e será que ele vai me amar? Então é uma coisa bem. É um outro ponto do musical que eu acho interessante de se ouvir. Então eu vou citar essas duas músicas. Quem puder ver vídeos, o original, o da Broadway, é com a Alice Ripley e a Jennifer Damiano, então Piano. é um reencontro de Next Normal, então fica aí esse momento Ah, aí. Então vale a pena ver esses dois momentos. beleza, muito bem. Ah, mas conheço American Psycho que eu acho que vale a pena, porque eu acho incrível. Eu acho assim, a estética realmente é bem diferente. Não é uma coisa que entra fácil, mas é bom. É bom sim. Eu vi Boots legendado, tudo bonitinho, assim, relativamente boa qualidade do Boots. Tinha uma outra pessoa passando na frente, mas a gente perdoa, né? Mas estava gostoso de ver e dá para entender bem a estética, dá para entender bem as sonoridades, dá para entender tudo que a gente está falando aqui, até porque foi baseado nesse que eu estou falando. Mas, assim, vale a pena ver, é um boot bom. Uhum.
É isso. Bora para um próximo fracasso, outro flop, Elaine. Aí não fala Bora. fracasso, fala Tá, desculpa. É que eu não quero ser tão, né, novo usar. tropeço. Fracasso não. Ok, flop. Tropeço é ótimo. Os tropeços da Broadway, tá pronto. Tradução perfeita. É melhor, vamos lá, pronto, flop. Sim, a gente estava falando da questão de ir de Londres para Nova York, né? E o que Sim. acontece nesse meio tempo, e isso também se aplica ao meu musical, e eu acho que também tem uma certa resistência da Broadway, no sentido tanto do público quanto da crítica, a conteúdos que vêm de fora, né? A chance Sim. de flopar acaba sendo bem maior. Eu nunca vou me esquecer do ano de Kinky Boots, que tinha Matilda. Só que Kinky Boots era americano, Cyndi Lauper, né? E Matilda, desse compositor australiano, musical que veio de Londres. Que história é essa? Se bem que eu também levantei esse ponto, né, Fio, no desafio. Até o Fio falou depois que eu até pensei que pode até ser, né? Porque tinha. Fio, fala de novo rapidinho sobre o. Por que Kinky Boots ganhou? Por que você acha, na verdade? Então, é porque naquele ano tava rolando aquele Hate, era aquela proposta para banir o casamento gay entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. E tava uma grande campanha, todo mundo fazendo campanha sobre isso. O grande assunto político naquele momento, naquele ano, era a questão LGBT. Então, LGBTQIA+. E aí eu acho que foi uma vitória muito mais política. Naquele momento era importante dar essa vitória para um musical que falava sobre gays. Então, eu acho sobre diversidade, mais do que dar para as crianças órfãs. Eu tinha aquele Propiate, né, que era... Né? Eu esqueci qual é o nome, mas era uma campanha gigante, assim. Todos os artistas fizeram. Era para banir, realmente, o casamento. Porque eu também, assim, eu acho, assim, que Matilda não ganhou por ser britânico, né? Ainda mais que, assim, que as crianças... Duplamente político, né? Pela questão da nacionalidade e pela questão do cenário do momento, né? Eu lembro que em algum momento os Stones começavam a zoar também, tipo assim, esse aqui é o prêmio, na verdade, dos musicais londrinos, porque teve uma sequência de musicais londrinos, de Billie Eilish ganhando e tudo mais. Então chegava a ser piada sobre o quanto, na verdade, os musicais que estavam ganhando na época eram só os britânicos. Então acho que em algum momento eles também começaram a rejeitar isso. Sim, vamos valorizar o que é nosso, né? Deve ter sido uma história assim. Broadway é o que é por causa do West End que a gente está falando, é por causa de Fantasma da Ópera, por causa de Johnny Lloyd Webber. Ai, para. Enfim. Mas enfim, eu vou falar, falando em Tim Minchin e Londres, vou falar de Groundhog Day, que é o segundo grande musical do Tim Minchin, compositor, ator, humorista, comediante, stand-upero, entendeu? Homem da minha vida. Um homem lindo. Maravilhoso. Nossa, eu acho ele um crush real, viu? Crush real. Acho ele incrível. E ele escreveu o Groundhog Day depois de Matilda. Ele tinha acabado de escrever Matilda e abordaram ele para escrever o Groundhog Day. E estreou em Londres em 2016. Teve um limited run lá. Tipo, ficou até um tempo X e foi para Broadway. Não teve essa coisa de mudar completamente, foi bem parecido, foram poucas alterações menores, foi praticamente o mesmo musical. E em Londres foi um grande sucesso, e na Broadway flopou, a gente já vai entender por quê. É baseado no filme de 1993, Groundhog Day, com Bill Murray, uma comédia muito conhecida. A tradução literal seria O Dia da Marmota, mas o nome do filme em português é O Feitiço do Tempo. Feitiço é uma palavra muito errada nesse sentido, devia ser, sei lá, a maldição do tempo, né? É que na época eles gostavam dessa palavra feitiço nos anos 90, eu acho, né? Feitiço. E feitiço parece que é uma coisa boa, feitiço parece que alguém armou para ele, né? Mas é uma coisa que, assim, só acontece. É uma palavra muito dos anos 90, eu acho. Feitiço. Que é uma comédia super conhecida, que é a velha história de uma pessoa acordar no mesmo dia, eternamente. Ela tá sempre fadada, amaldiçoada a repetir aquele mesmo dia. Viu? Tá do feitiço. Aí, viu? É que feitiço eu penso muito que alguém bolou pra ele, entendeu? Colocou, sim. Uma coisa interessante da história desse musical é que em 2003, o Sondheim disse que ia escrever um musical baseado em Groundhog Day, mas alguns anos depois ele falou que tinha desistido da ideia porque o filme era impecável e era impossível ele melhorar aquele material. Com a experiência ele aprendeu a fugir dos flops, ó. Já tava cascudo, já entendia.
Uhum. E aí a letra e a música é do Tim Minchin, mesmo compositor de Matilda, e o livreto é do Danny Rubin, que também escreveu o filme. É um musical bem musical de ensemble, assim, todas as pessoas do ensemble têm pequenos personagens, você vai conhecendo todos aqueles personagens conforme vai passando o espetáculo, e você vai conhecendo junto com o protagonista, que é o Phil Connors, que quem faz é o Andy Karl, maravilhoso. Maravilhoso. Que é um também que tá sempre preso nos flops, coitadinho. Né? Pretty Woman tá aí, pode dizer. Sim, perdeu o Rock. Rock, verdade. Tipo, o rei dos flops. E ele é muito bom, coitado. Muito amaldiçoado mesmo. Olha lá, ó, é a maldição do Groundhog Day, entendeu? A maldição do Dia da Marmota. E você vai conhecendo os personagens conforme o Phil Connors vai conhecendo eles também, né? Isso é bem interessante na história do espetáculo. Ele abriu em abril de 2017 e teve 32 previews e 176 apresentações. Foi fechar em setembro daquele ano. Então ficou de abril a setembro, né? 5 meses em cartaz, muito pouco. Entre outras coisas, teve o Tony e tal, enfim, teve Dear Evan Hansen, né? Ai, don't even get me started. Daqui a pouco vamos falar de Dear Evan Hansen. Enfim, uma coisa. Poucos dias antes da estreia, o Andy Karl rompeu um tendão da perna. 3 dias antes, foi dia 14 de abril e estreou em 17 de abril. Ele conseguiu se recuperar em 72 horas. Se recuperar não, né? Dá um jeito ali. E fazer ainda a estreia do dia 17. Então vai ser um negócio muito icônico, porque as pessoas tinham muita esperança em cima disso, desse espetáculo e da performance do Andy, né? Assim, cara, que azar se acontecer isso 3 dias antes da estreia, porque foi muito bem sucedido em Londres também. Ganhou o Olivier de melhor musical e o Olivier de melhor ator, que é o Tony do West End. Então, assim, tinha muita esperança que desse muito certo ali. O Andy Karl fez em Londres? Quê? O Andy Karl fez em Londres? Não. Sim, o Andy Karl que fez em Londres também. Mudou todo o elenco, mas o Andy foi de Londres para Broadway. E aí fechou mesmo, daqui a pouco vamos falar dos motivos. Foi anunciado um tour depois que fechou, mas acabou cancelada essa tour também, não teve mais. E mesmo quando estava em boas semanas, assim, ele lucrava tipo 50%, 60% do potencial, sabe? Realmente não fez muito dinheiro. Eu não encontrei quanto exatamente ele perdeu, mas achei que ele custou 17 milhões e meio e que ia perder boa parte disso. Então, não dá para saber exatamente quanto, não consegui encontrar, mas alguns bons milhões eu apostaria. E o que é a história, né? Do Dia da Marmota? É o Phil Connors, que é o personagem que o Andy Karl faz. Ele é um homem do tempo da TV da Pensilvânia. E ele todo ano tem que cobrir esse evento que chama Groundhog Day, que acontece numa cidade que chama Punxsutawney, que é pequenininha. E tem um evento lá que eles tiram uma marmota, e a marmota, se ela vê a sombra, significa que o inverno vai durar mais não sei quanto tempo, e se ela não vê a sombra, o inverno vai acabar. É um negócio assim, bem tonto. Ou o contrário, é um negócio assim, bem tonto. E o Phil Connors é assim, um narcisista, arrogante, babaca, cuzão do caralho. Sim. E ele odeia isso, ele odeia o trabalho dele, ele odeia a equipe dele, ele odeia ter que ir para essa cidadezinha no meio do nada para fazer essa porcaria dessa cobertura todo fucking ano. Ele queria se livrar disso, mas ele não consegue. E ele é insuportável. E esse é um musical que vai ter bem a jornada ali do protagonista para ele virar outra pessoa, eventualmente, né? A crescer, aprender a ser uma pessoa melhor. E aí, ele vai lá, faz essa cobertura, trata todo mundo mal e tal, não sei o quê. E no dia seguinte, ele acorda exatamente no mesmo dia. Aí ele fica meio confuso, será que é déjà vu e tal? Aí no outro dia, ele acorda exatamente no mesmo dia. E aí ele começa a despirocar e tentar de tudo quanto é jeito, sair daquele time loop, né? Tem uma tradução para time loop? Ele tá preso no tempo. Tá preso, Ele tá enfeitiçado no tempo. Ele está enfeitiçado. E aí, cara, ele vai atrás de médico, de terapeuta, ele
Tem uma hora que ele desiste, ele despiroca, ele tenta transar com todo mundo da cidade, e ele continua sendo escroto babaca que tá ali tentando ganhar em cima das outras pessoas, né? Ele rouba um monte de dinheiro, ele chega no momento que ele fica puto da vida e fala, quer saber, eu vou me matar. Aí ele tenta se matar várias vezes, e ele sempre acorda no mesmo dia, ele nunca consegue realmente se matar. E ele interage também bastante com a colega de equipe dele, que é a Rita, que é uma personagem muito legal, também gosto muito das músicas que ela canta, e ela é bem o contraponto dele, chega no momento que ele tenta fazer de tudo para conquistar ela, para transar com ela, como ele conseguiu com várias outras mulheres da cidade, e ele não consegue, né, porque ele tá fazendo aquilo só para tentar ter uma vitória pessoal. Não fala exatamente quanto tempo ele passa preso no tempo, mas provavelmente milhares de anos, assim. E aí vai passando, ele tenta de tudo quanto é tipo de coisa para conseguir, não consegue. Até que, eventualmente, ele decide olhar para as pessoas e ter empatia pelas pessoas e ser uma pessoa melhor. Ele tenta ajudar uma pessoa que ele percebe que todo dia da marmota ele morre, né? E aí ele tenta dar algum jeito de salvar aquela pessoa. Ele viu que não tem como, é um mendigo, ele eventualmente vai morrer todo dia. E aí ele começa a conhecer mesmo as pessoas da cidade, as histórias de cada uma, e a olhar além dele mesmo, né? Que até aquele momento ele estava sendo um egoísta do caramba. E aí ele começa a ajudar as pessoas, ser uma pessoa melhor e tal. E, eventualmente, ele acorda num novo dia, quando ele aprende a lição dele. Então é basicamente isso, gente. Sabe aquele hétero, cis, escroto, babaca, machista que você conhece? Tem esperança pra ele. É só ele passar 10 mil anos vivendo no mesmo dia, entendendo. Ou seja, qual é esse feitiço aí que a gente tá precisando fazer? Tem que aprender muito, né? Tem que sofrer muito pra aprender. Algumas pessoas aprendem alguns dias, alguns meses de sofrimento. Algumas pessoas só aprendem depois de 10 mil anos. 10 mil dias, sei lá. Revivendo as coisas para aprender como que é ser uma pessoa melhor, né? Ele teve uma lição um pouco mais longa do que o comum. E aí ele acorda num novo dia e tal. O espetáculo tem muitas coisas técnicas, tem muitos truques técnicos assim, para contar essa história mesmo. E aí, por que eu acho que flopou? Vários motivos. O principal deles, azar e Dear Evan Hansen. Ganhou todos os Tonys daquele ano. Ele chegou a ser indicado a 7 Tonys e não ganhou nenhum. Então, fechou poucos meses depois. Tem a questão, assim como American Psycho, que é um musical para adultos, né? Não é um musical que você vai levar a criança para assistir. Tem muito palavrão, o humor é super ácido, super mórbido, assim. É bem você que gosta do humor do Tim Minchin como comediante stand-up, você vai enlouquecer com as músicas desse espetáculo. São realmente muito boas. O humor, assim, é muito bom, muito preciso. E também tem a questão que acabou não encontrando o público certo, sabe? As resenhas, as críticas foram variadas, mas teve muita crítica positiva, não teve nenhuma crítica assim que tenha destruído o espetáculo, foi considerado um bom espetáculo no geral. E teve a coisa de vir de Londres. E tem a questão, né, até você tá falando do Dear Evan Hansen, porque até foi recentemente, né, eu, a Letícia e o Fio, a gente gravou, né, o do desafio. Esse ano do Tony de 2017 foi o único ano que nós três, a gente achou que foi o melhor ano de todos, basicamente, que a gente deu só nota 5 para todos os musicais. Sim. Porque, assim, não tem, são só musicais fodas, que foi Dear Evan Hansen, Come From Away, o Groundhog Day e o Cometão. Tipo, só musical foda. Só musical foda. Foi um ano muito bom, muito bom. Muito bom. Foi um ano que realmente todo mundo merecia ter levado alguns prêmios para casa, mas foi basicamente todos pro Dear Evan Hansen, né? Sim. E considerando que é o musical que eu menos gosto desses 4, eu fico muito. Mas muito ainda chateada. é muito bom, mas pior que é muito bom o Dear Evan Hansen ainda, né? Sim, é bom, eu reconheço que é muito bom, mas assim, eu preferi os outros, enfim, principalmente Groundhog Day e Come From Away. Natasha, eu ainda. Cometa, eu sou meio assim, né? Não entendi muito bem Cometa até hoje. Mas escuta o nosso Wikicast. Vou escutar. E
Que mais? Assim, cara, a publicidade foi muito equivocada, muito equivocada. Talvez pela questão da dificuldade técnica, talvez pela questão das músicas que retratam mais o que é o espetáculo, tem muito palavrão, né? São muito sujas. Mas, por exemplo, quando eles se apresentaram no Today Show, eles apresentaram Philanthropy, que é um musical só de coreografia, que é no finalzinho do espetáculo, quando ele tá ajudando as pessoas. Tipo, não faz sentido você apresentar esse espetáculo por essa música. Sim. E quando eles se apresentaram no Tony, eles apresentaram literalmente a última música do espetáculo. Que é uma música lindíssima. Sim, é uma música lindíssima, mas é uma música que não vende o espetáculo. Sim. Não vende o que ele é. Não convence as pessoas a irem assistir. É uma música que é linda no contexto do espetáculo. Fora fica uma coisa cafona, sabe? Você não entende por que tá aqui, por que aquilo tá ali, por mais bonita que seja a música. Uhum. Só que outras músicas que seriam boas de apresentar, ou são muito sujas, ou são muito técnicas. Por exemplo, Hope. Eu acho que seria uma música massa de apresentar. Só que é uma música que tem muita dificuldade técnica, que o personagem está se matando 50 vezes durante a música. Você não vai mostrar isso na TV. Então, realmente, foi um musical muito difícil de divulgar, de atrair o público certo para assistir. Tem alguns problemas, sim, que eu reconheço, tipo, algumas músicas mal colocadas e tal. O que vocês acham do Groundhog Day, no geral? É um dos meus flops favoritos. Eu amo demais a trilha. A gente falou só coisas maravilhosas, né, Phil, no desafio. A gente exaltou muito Groundhog Day, porque é um musical que eu acho que foi super mal compreendido, porque tem um potencial muito grande. As músicas do Team Meeting incrível, incrível. Eu gosto do álbum do começo ao final. É um dos álbuns da Broadway que eu mais já escutei na vida também, junto com do Cometão, do Hamilton. Então, é muito lindo. Eu, assim, tipo, é uma pena, assim, que de repente não tenha nem chance de a gente ter um pro shot ou de repente ser uma montagem aqui no Brasil, porque, né? Foi tão flopado que eu acho que ninguém tem interesse mais dele, assim, de falar sobre ele, sabe? Um revival futuramente eu acho que é meio impossível. Então, não Talvez sei. em Londres. Tinha essa conversa de que voltaria para Londres, mas não chegou a voltar. Não sei se foi por causa da pandemia Vocês ou não algum outro merecem motivo. falar com o meu musical. Vou voltar para Londres. Sim. Podia voltar para Sim. Londres e ter um pro shot, né, londrino. Isso é ótimo. Talvez para Netflix ou para Amazon Prime, Disney. Aí. Sim. Aí, Felipe. Isso seria incrível. Por favor, faça suas influências aí na Netflix aí. Não, eu lembro que no desafio, quando eu ouvi, eu comentei assim, eu tinha muito preconceito, eu só fui ouvir essa trilha quando a gente falou no musical, quando no desafio. Porque eu pensei, gente, um musical sobre feitiços do tempo. Parecia muito caça-níquel, parecia muito qualquer coisa menos um musical autoral, um musical que realmente as pessoas estavam querendo contar uma história de uma forma diferente. Me parecia simplesmente vamos tentar lucrar com nostalgia daquela época por aquele filme, sabe? E quando eu ouvi, eu assim, nossa, eu não esperava isso. Foi uma das grandes surpresas para mim, porque eu vim muito carregado de preconceito. Eu imagino que muita gente estivesse carregado desse mesmo preconceito, e por isso muita gente não foi ver na Broadway, sabe? As pessoas deviam estar assim, me peguei, você entendi aqui o que você está fazendo, sabe? Às vezes a gente não quer ser enganado de tal forma, tipo, Pretty Woman, tipo, me pareceu exatamente Pretty Woman daquele ano, sabe? Tipo, vamos simplesmente ganhar dinheiro em cima desse título amado. Então, não sei, mas depois que eu ouvi, eu falei assim, caramba, eu queria muito ter ouvido mais isso, queria muito ter visto isso. Depois disso, eu já ouvi de novo a trilha, porque depois que acabou o desafio, aí agora eu já posso ouvir trilhas, nossa, agora tem liberdade. Então, eu realmente me apaixonei muito pela trilha, foi sensacional. Nossa, eu acho uma delícia ouvir essa trilha. E você concorda comigo, Helene? Eu acho que tem muito fator também do protagonista ser muito, assim como American Psycho, é um protagonista que você não se identifica muito no começo. O seu ainda tem uma redenção, mas ao mesmo tempo ele passa muito tempo sendo escroto, né? Sim, Então, tem isso. Às vezes tem essa dificuldade de você se envolver de cara com o protagonista. Com certeza.
Eu acho que assim, infelizmente o Groundhog Day vai ser um musical que vai ser meio esquecido, assim, mas daqui a uns bons anos, assim, tipo. De repente, assim, porque a gente pega assim, né? Até mesmo quando a gente tava no desafio, a gente pega uns musicais que ganhou o Tony, sei lá, ou que foi indicado o melhor musical, que a gente nunca mais ouviu falar na vida, sabe? De repente, daqui uns 15, 20 anos, o Groundhog Day vai ser um desses, sabe? Tipo, que a gente tá. Que musical era esse, sabe? A gente não. Lógico que a gente não vai esquecer. Mas gente que de repente nem gosta de Brown no momento e vai começar a gostar daqui a alguns anos, vai pensar, nossa, que musical X, né? Tipo, o que esse musical tava fazendo que foi concorrer ao melhor musical? Né? Junto com o Dear Evan Hansen, né? Sim, sim. Né? Ele vai ser a nota de rodapé do Dear Evan Hansen, né? Sim, sim. Foi. Dear Então, Evan Hansen tipo, aclamado, aí vai ter um asteriscozinho embaixo. Ele eu concorreu acho que esse com o musical vai Brown. ser um musical esquecido futuramente, tipo, bem esquecido. E eu Não acho que deixar, também, hein? Vamos todo episódio falar Groundhog Day. sim. É, Groundhog Day. sei. E eu acho que também teve a questão de. É um tema universal, é um tema que pode tocar todo mundo, mas não era um tema urgente da época, como era o caso do Dear Evan Hansen Ah, também. sim, É. também. Ou mesmo do Come From Away, né? É. É uma coisa assim, era um musical muito mais book musical do que conceito, né? Sim, sim. E as pessoas acabaram valorizando mais a questão do conceito de toda a abordagem que o Dear Evan Hansen fazia dos temas da época, né? É que Tem meio que isso se também. tornou, tipo, mais um musical baseado em filme, sabe? Tipo, Sim. que é uma coisa até normal, mas tipo, mas é um filme, de repente, tão X, porque assim, quem gosta do filme é quem vivia nos anos 90, porque hoje em dia quase ninguém conhece mais esse filme, né? Esse pessoal Ah, mais mas nos novo. Estados Unidos é um É forte, clássico, assim, é é clássico, é. icônico. É. Mas, de repente, tem todos esses fatores, né? De estar no meio, de repente, de outros grandes musicais ali, né? Que não era o momento dele, de ser mais um musical de filme. Se fosse, eu acho que no ano seguinte, né? Que tava ali Mean Girls, que foi um ano péssimo, Nossa, Nossa, sim. ele não fala que né? Ia ganhava bombar. fácil porque teria uma briga boa, pelo menos, com o The Band's Visit. The Band's Visit, Sim. exato. Né? Aí é muito triste quando eles estreiam no ano errado, né? Sim, sim. É. Mas Mas enfim, vale muito a pena assistir sim. E ouvir o álbum é muito legal. Você consegue acompanhar muito bem ouvindo o álbum. Tem músicas imensas, mas sim, elas sim. são muito boas, divertidas do começo ao fim. Falando nisso, a Lene cita aí duas músicas pra colocar. Pode deixar. Ah, e tem bootleg também. Um bootleg tem problema técnico, eles têm que. Eles apresentam, tipo, em formato concerto, e aí o outro tem alguns problemas técnicos, mas acontece no palco o tempo inteiro, assim. Que os dois foram filmados em previews, né? Eu vou indicar. Cara, foi muito difícil decidir por duas músicas só. Se você não colocar minha música favorita, eu vou colocar. Então, maravilha. Fala qual é pra gente poder ter três. Não, não. Vamos ver se vai falar, mas fala aí. A primeira eu vou falar de One Day, que é a Bom. música da Rita, que ela cara, é um humor muito bom, sabe? O jeito que o Tim apresenta os temas é muito incrível. Ela fala, tipo, um dia meu príncipe vai chegar, mas na verdade não. E se ele chegasse, eu não ia gostar dele. E aí ela fala de toda a questão do machismo, dos contos de fada. E é um humor, assim, muito bom. Ela também. Ouve, lê a letra e a gente conversa, porque eu acho assim ela muito genial e muito genuína, assim, sabe? Aborda vários temas relativos ao machismo e o homem dos sonhos, e ao mesmo tempo é muito pé no chão, enfim, eu acho muito bom. E aí a música termina como um número de ensemble que todos os personagens falam, tipo, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Que é a grande ironia da coisa, porque o mesmo dia tá repetindo para sempre e aparentemente esse um dia no futuro idealizado nunca vai chegar, né? E a outra música que eu vou indicar é If I Had My Time Again, que é quando o Phil finalmente conta para Rita o fato dele estar preso no mesmo dia para sempre, e aí eles conversam sobre o que eles fariam caso eles pudessem voltar no tempo e repetir o dia, e aí eles estão conversando, mas eles não estão muito bem se escutando, a Rita tá falando, nossa, se eu pudesse repetir, eu faria tudo igual, eu faria tudo diferente, eu faria isso, eu faria aquilo, enquanto ele tá falando o que ele fez nos dias que repetiu, e foram muitas coisas.
que ele fez. É engraçado também. A parte dela é muito bonita, a parte dele é muito engraçada. Essa é uma das minhas músicas favoritas, mas não é a minha favorita, então não vou tocar ela. Eu vou tocar a minha favorita. Eu tô brincando. Não, mas a minha favorita, sim, eu acho ela linda, é maravilhosa. Ai, sim, é lindíssima. Que é a música que eles apresentaram no Sim, no Tony. Tony. Que Sim. no contexto do musical é maravilhosa, é lindíssima, mas foi uma escolha errada. Eu acho que eles tinham que ter cantado Hope no Tony. Mas essas duas tem que a Lene questão... escolheu são lindas, maravilhosas. Ah, amo, amo, amo. Gente, eu imagino que no podcast vai estar a Lene falando assim, e a segunda que eu vou tocar é... Aí corta e entra a voz do Rafa. Então, assim... eu vou imitar a voz da Lene falando assim. Ai, meu Deus. Não, mas são ótimas escolhas. Tipo, é um musical que tem que ser escutado mesmo. É maravilhoso. Amo a trilha, amo a trilha. Até se você não tiver interesse muito de ver um musical, mas a trilha por si é muito boa, as músicas, sabe? Tipo... Eu só acho que escutando só a trilha tem algumas coisas que a pessoa não vai pegar. Ah, sim, tem. Tipo Hope. Hope só você vendo no palco pra você entender quão genial ela é. Porque eu mesmo me apaixonei foi pela trilha depois que eu fui ver vídeos e ler tudo mais, porque a trilha em si, assim, fiquei apaixonado, assim, pela qualidade musical, sabe? Pelas composições, então... Escutem. Mas acho que é isso, né? Foram 3 bons flops aí para falar, discutir, para o pessoal conhecer, né? Porque a gente percebe que nossos seguidores, nossos ouvintes estão precisando conhecer mais musicais, mais flops, né? Porque é importante também, né? Sair um pouco, que a gente sempre fala, né? Sair da superfície, né? Vamos vir aqui um pouco mais para baixo, né? Que tem outras coisas. Apesar de Groundhog Day ser agora super ainda, né? Atual ainda, né? Tipo, de uns anos atrás só, então ainda tá na boca da galera ainda, né? A American Psycho que foi esquecida realmente por causa do Hamilton, coitado. Ficou muito. Também é recente, né? Mas é recente, mas Hamilton atropelou tudo, eu né? vou te falar, eu nem lembrava da existência do Psicopata Americano. Eu achei que tinha estreado, sei lá, em Londres, tinha ficado só em algum lugar do mundo. Eu não lembrava dele ter ido pra Broadway, de tão rápido, tão passageiro que foi. Sim. Mas enfim. Mas, ou seja, se vocês gostaram desse episódio, mandem mensagens pra gente, né? Tipo, se vocês querem que a gente fale de um flop específico que vocês gostam, também recomende pra gente, porque daí a gente dá uma estudadinha, se a gente não souber, pra gente falar aqui, né? E vamos ver, né? De repente se é um flop ou não, porque às vezes vocês acham que pode ser um flop e de repente nem é, né? Porque até acontece com a gente, né? Que a gente acha que o musical de repente é um flop, mas a gente vai ver e de repente não, até que recuperou dinheiro, foi um sucesso, né? Então, enfim, acontece muita coisa aí. Mas eu acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Acho que... Não? Então Os tá. novos flops. Enfim, vai ainda ter muitos flops ainda, porque tem muito material pra gente falar, né? Porque eu não sei por que a gente não começou antes, né? A gente deveria ter começado bem antes. Falar sobre Eu quero isso. que mais musicais maravilhosos flopem na Broadway, só pra gente ter material pra cá. Ele torcendo pela... Calma, a gente faz uma série, os sucessos da Broadway, não precisa isso também. Mas é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem a gente. Lembra, nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tanto do vídeo, né? Se você tá vendo o vídeo no YouTube, ou se tá ouvindo aqui o podcast, tá tudo aqui na descrição. E recomende a gente pros amigos, que a gente precisa do boca a boca, que é bastante importante, tá bom? É isso, gente. Beijos e abraços pra vocês. Até mais. Tchau. Gente, Beijo. tchau. Tchau. Ai. Deixa eu parar.